Olá, bem-vindos ao canal Diário de Literatura. Meu nome é Fabiano Timbó e hoje a gente vai resenhar um pouquinho sobre os Borgias. O que me convidou a essa leitura foi o autor, Alexandre Dumas, porque ele é considerado um escritor de capa e espada. Esse é um termo referente a partes, digamos assim, históricas e duelos. Daí o nome Capa e Espada. Aí eu fui dar uma chance ao livro, porém, capa eu vi muita, mas espada quase nenhuma nessa leitura. O que é que o Alexandre Dumas faz, que é uma das características interessantes dele? Ele faz um recorte da parte histórica. Dentro desse recorte, ele ficciona personagens e cria ali um romance. E foi exatamente o que ele fez. Os Borgias são uma família de origem espanhola, mas que sobressaíram na Itália. E vários Borgias foram papas, porém o Alexandre Dumas escolhe o mais polêmico, digamos assim, que é o Rodrigo Borgia. E a história começa então com o conclave, o qual vai proclamar esse novo Papa. Nas primeiras eleições ele perde, porém não se define um novo Papa, e aí ele descaradamente compra, ele suborna os demais bispos, cardeais no caso, para que ele ganhe, e como de fato ele a partir de então se torna uma figura extremamente importante no livro e na própria história. Após a eleição, Rodrigo Borgia muda seu nome para Alexandre VI e ele pratica duas coisas principais no livro e na história: a simonia e o nepotismo. O nepotismo seria nomear familiares, beneficiar pessoas através de cargos, favores. Então, logo quando ele entra, ele nomeia 10 familiares como cardeais. Entre eles, César Borgia, que vai ter uma aparição fantástica nesse livro. E ele, junto com o César, ele é muito beneficiado com a presença da Lucrécia Borgia, que é descrita nesse livro como uma figura que ajuda na aquisição do poder, mas que não participa da tramóia, da constituição, do envenenamento das pessoas que precisam morrer, que estão no caminho, tanto do César como do Alexandre VI. Basta dizer que o Alexandre VI nomeava cardeal, cobrava pelo cargo, e depois se tornava herdeiro daquele mesmo cardeal, assassinando o cardeal. De forma que o livro é todo baseado nessa tônica. O César Borgia é um filho, mas que não é tão querido, e ele é nomeado cardeal, sendo um outro filho do Papa Alexandre VI nomeado general dos exércitos da igreja. Porém, o César, ele percebe que houve uma troca de cargos, né? O outro filho é que deveria ser cardeal e ele é que deveria ser general. Então o que é que ele faz? Ele arquiteta um plano para matar o irmão, que é bem sucedido. E esse entremeado com a história, ele é interessante porque o livro ele se processa numa fase entre 1490 e 1503, mais ou menos. E é o Papa Alexandre VI que cria uma bula papal definindo, nessa época das grandes descobertas marítimas, o que é que ia ser de Portugal no Novo Mundo, o que é que ia ser da Espanha, e que posteriormente foi substituído pelo famoso Tratado de Tordesilhas. Eu não vou contar aqui para não estragar a surpresa da leitura do livro, que existe na história vários finais supostos para esses personagens. E o Alexandre Dumas assume um para colocar no seu livro, então vale a pena ler. A outra coisa é que esse é um romance sem estrutura de romance. A impressão que dá é essa,
porque parece mais um divertido livro de história, porque a semelhança com o presente é tão real que falta assim essa essência do romance. Não tem muito que a gente ficcionar, resenhar aqui da história, porque a gente vê que os outros autores, por exemplo, Tolstói, Hemingway ou outros que se dediquem ao campo de batalha, eles falam a vivência dentro do campo de batalha. Mas Alexandre Dumas, ele escreve esse livro, mas pela primeira vez eu li o lado de cá, o lado dos generais, o lado dos reis, o lado dos comandantes. Então ele retrata a guerra lá, rolando lá, as pessoas se matando, mas ele não vai para o meio da carnificina. Então você fica ali meio que naquela trama, quem mandou o quê, quem pagou o quê, quem liberou para entrar no país, quem não liberou, e como é que é, o que é o ducado, o que não é. Então eu senti um pouco de falta dessa coisa dos três mosqueteiros, daquele desenlace, daquela coisa do romance, da intriga, que você se apaixona pelos personagens. E eu senti muito falta disso nesse livro. Mas enfim, é um livro histórico, interessante. Recomendo para todos os estudantes de história do país, universitários e não universitários, os apaixonados pela história. Vale a pena cada minuto da leitura. Um abraço, até nosso próximo encontro.